Aí está o time do Atlético Paranaense. A gente está vendo lá na esquerda o Márcio Azevedo, que vai substituir, pelo menos nesse jogo, o Lodi, negociado com o Atlético de Madrid. Detalhe, Paulo André, que recentemente deixou a carreira, não é? Era zagueiro do Atlético Paranaense, virou aí um diretor de futebol, um gerente de futebol. Ele está conversando com o Adriano, ex-jogador do Barcelona. Então, de repente, pode pintar o Adriano. É só para a gente contextualizar também. Bom, está aí a formação provável do Atlético para pegar a equipe do Flamengo nesse primeiro duelo. O Everton de primeiro volante, uma linha de 4 na frente, né? Se for o Cirino, Lúcio, Bruno Guimarães e Rony, e o Marco Ruben na frente. O Bruno Guimarães e o Lúcio Gonçalves à frente do Everton, né? E o Cirino e o Rony abertos. Aqui aí a gente pega essa linha no entendimento de que, na prática, quando o time joga ofensivamente, eles vão fechar, né? Eles funcionam como praticamente 3 atacantes, né? Na descida. É lógico que, se a gente pega o espelho inicial da equipe, a gente vê o 4-1-4-1, mas na prática eles têm essa liberdade de chegar, né? O Flamengo pode chegar amanhã com a formação que tem. A gente vai ver o campeão do Flamengo? Sim, já. Que a gente tinha visto agora há pouco com o Vitinho. Como é que o Jorge Jesus está montando? Está montando um 4-1-3-2. Mas o próprio Diego está falando, o Diego está se apresentando como segundo volante, jogando numa função de segundo volante, ele diz. Mas vamos partir da premissa de 4-1-3-2. Você tem Cuejá, aí Vitinho, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Claro que isso pode dar muito certo. E é muito legal que o Jorge Jesus queira fazer um time com essa formação. Mas a gente tem essa formação desse jeito. Você vê o meio-campo do Atlético Paranaense congestionado, num 4-1-4-1, com 2 jogadores de criação e marcação, como o Bruno Guimarães e Lúcio. O Lúcio não tem o mesmo fôlego do passado, mas o Bruno Guimarães faz um vai e vem muito. Eu tenho muita dúvida dessa formação na Arena da Baixada. Pro jogo do Paraná, né? Pro jogo na Arena da Baixada. E aí, é claro que o Jorge Jesus vai ter um período de entendimento do que acontece no futebol brasileiro. Pode chegar arrebentando desse jeito. O Diego vai ter que ajudar muito com o Edgar. Não sei se vai ter essa... Diego não, o Vitinho vai ter que fechar todo mundo. Mas por dentro é que o bicho todo pega. mundo. Do Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Diego, Vitinho. Todo mundo tem que marcar. O mais próximo ali é o Diego. Fazendo... Quando sai o bote do Cuejá, o mais próximo para recompor é o Diego. O que ele está fazendo é tirar um jogador de meio campo, um segundo homem, o William Arão, e botar mais um atacante. Ele enfraquece o meio de campo. Para que isso dê certo defensivamente, é importante que todos participem da recomposição defensiva. Exatamente. O que deu para ver, que só tivemos aquele jogo treino com o Madureira, que o Fox Sports transmitiu, para a gente ter uma noção. Em muitos momentos, o que acontece? O primeiro homem, que era o Arão, vai ser o Cuejá, fica na linha dos zagueiros, então você fica com 3. Na saída de bola. O Diego um pouco mais à frente. Os laterais sobem, ficam mais ou menos à altura do Diego. E 4 na frente. Fica um 3-3-4. Ou um 3-3-3-1. Nos poucos momentos que recompôs, porque o Madureira quase não atacou, aí esses homens de lado voltam, né, para fazer uma linha de 4 com o Diego, né, e com o Arão. Então você tinha, no caso eram Vitinho e o Lucas Silva. E o Lucas Silva tinha que voltar muito. Então, Lucas, Arão, Diego e Vitinho. Viravam 4-4-2, deixando os 2 homens mais à frente. Sim. Por isso que o Diego se chama de segundo volante. Mas essa questão, nessa recomposição, com essa formação aí, quem tem que voltar são Diego e Arrascaeta. Vitinho e Arrascaeta. Com o Diego fazendo por dentro. Acho frágil. Mas, aí a aposta é na mudança da cultura diária, da intensidade dos treinos, da movimentação, da atenção a todo mundo, da marcação coletiva, que ele cobrou muito, que ele gritava muito ao longo do jogo com o Madureira, que a gente vai ver na prática o que vai acontecer na quarta-feira. Vamos só repetir o campinho do Flamengo aí? O Facincani vai analisar também. Michelete, por favor, novamente o campinho do... É claro que quando a gente coloca essa formação aí, o time não vai ficar estático em campo, né? Os jogadores se movimentam, tal. Como a gente está explicando, na hora de atacar é de um jeito, na hora de defender é de outro, na hora de fazer a transição, enfim. O fato é o seguinte, na hora de atacar, esse é um time muito forte, muito talentoso, muito perigoso. O difícil é na hora de se defender com o Cuéllar, que o único cara de marcação à frente dessa linha de 4 aí é o Cuéllar. E o Rafinha solta. O Rafinha solta o tempo todo. Solta o tempo todo. Agora tem um detalhe aí, gente. O Everton Ribeiro está relacionado. Se está relacionado é porque tem condições. Não está nesse time. Eu
eu não tiraria o Everton Ribeiro do time. Tá? Eu não tiraria o Everton Ribeiro do time. Para mim, desses homens de criação do time, aí eu coloco Arrascaeta, Diego e tal, o Everton Ribeiro é um cara que, na média, é um cara muito constante nesse time do Flamengo. E é um cara que ajuda na marcação também. É só um detalhezinho, está relacionado, isso não quer dizer que ele não possa entrar no segundo tempo da partida. O Flamengo na tela aí, Facincani. Primeiro porque desses caras do meio-campo, é o único que já teve uma característica defensiva e tem de origem. Lá no Corinthians, lá atrás. O Everton começou como lateral, então ele tem mais noção de marcação que Arrascaeta, que Diego, que Vitinho, que Bruno Henrique, que Gabigol, que qualquer outro jogador desse setor de meio campo. Então a vantagem que ele tem para o Flamengo jogar, né, com o Everton. Segundo, quando a gente pega esse campinho do Flamengo, e aí eu vou voltar ao Benfica do Jorge Jesus, que no papel foi o Benfica mais legal que eu vi, que era o de 2010. Que eu apanhei deles 3 vezes em 6 meses? É. O Di Maria, Mar, Saviola. Exatamente. Você tinha Saviola com Oscar Cardoso à frente, com Ramires fazendo a função onde está o Vitinho, Aimar no meio campo e o Di Maria, que é um cara muito mais participativo taticamente que o Arrascaeta. E o Cardoso na frente. Cardoso na frente com o Saviola. Ravi Garcia de primeiro volante. E o Ravi Garcia de primeiro volante. Coentrão na lateral esquerda. Aí você aqui, tinha o Coentrão, que era a Deus válvula me de escape livre. pela esquerda, menos que o René. O Coentrão era quem descia, porque o lateral deles que mais marcava era o Max Pereira. Era o Max Pereira. Né? E a zaga com o Luizão e o Davi Luiz. Timaço. Então, no papel era um timaço. O Rafinha funcionou e funciona muito bem como lateral desde que ele tenha um suporte. Como a vida toda ele teve no Bayern. Né? De Xabi Alonso, de Javi Martinez, de tantos outros caras que diz de Kimmich, de Lan, quando ele alternava nas posições. Então o Rafinha sempre desceu na boa porque ele sempre foi muito bem protegido. Coberto. Né? Então esse Flamengo nessa escalação não tem essa cobertura. E taticamente a gente fala assim... Olhando aqui, porque o Vitinho não vai fazer isso, o Cueja, se sair daqui, ele quebra a estrutura defensiva, porque o Bayern sempre teve pelo menos 2 caras nessa proteção. Ora Thiago Alcântara, ora Xabi Alonso nos bons momentos. O Bayern sempre teve uma válvula de escape de ida e vinda, né, na cobertura desse volante. Então o time sempre foi equilibrado pelos 2 lados. Então, se você perde um volante para fazer uma cobertura, você não abre um espaço aqui. E esse Benfica dele, Pipinho, do Jesus, tinha o Max Pereira, que era um cavalo. Sim, era um marcador. Tanto que o Uruguai foi campeão da Copa América, ele teve gêmeos no dia da final, e ele jogando. No dia seguinte, ele foi jogar, porque tinha um clássico contra o Porto, se eu não me engano, porque ele era o cara... Não tô falando taticamente, o Max Pereira, mas era um cara com Tanto é que pulmão. foi pro Porto depois. Com pulmão, um cara que... E aí deixava Saviola, Aimar, Di Maria... É o que eu falo. Fazerem A estrutura do papel é a mesma. Só que aquele Benfica tinha um losango que fechava com o Ramires, que era segundo volante de origem. E corria o tempo Corria o tempo todo. inteiro, voltava. O Di Maria ajudava um pouco mais pra cá, então fechava o losango aqui com o primeiro volante e o meia, que era o Aimar. E os 2 atacantes da frente também ajudavam.